Doutor, em algum programa passado o senhor falou sobre jejum. Fazer jejum pode ser um hábito? Inclusive, ele é um bom ou é um mau hábito? E aí, quando fala sobre jejum, doutor Ronald, eu queria até que você fizesse uma colocação. Recentemente, saiu um artigo muito interessante falando sobre jejum no New England, não foi isso? E eu acho que você teve acesso a esse artigo. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre ele também, eu acho que vai ajudar bastante. Vamos lá. Essa pergunta é muito, muito importante. Certamente o ouvinte que está acompanhando a gente agradece tanto a audiência quanto a pergunta aqui. E quando se fala de jejum, existe o jejum e o desjejum. O desjejum é alimentação, né? Na verdade, olha que interessante a pergunta dela. Se o jejum é um hábito, claro que é um hábito. O que nós fazemos entre uma refeição e outra é o jejum. Sim. Concorda? Sim. Se você tem o hábito de ter o seu desjejum, o seu café da manhã, como diz aqui no Brasil, às 7 da manhã, mesmo que você faça um lanche, que também tem o hábito de fazer um lanche às 10 horas, entre as 7 e as 10, o que você está fazendo, tecnicamente, é um jejum. Se você não faz o lanche e só vai almoçar ao meio-dia, o seu jejum ele ficou de 5 horas, entre 7 e meio-dia. Então, o jejum, sim, é um hábito. A questão, e eu entendo a pergunta dela, e aí a gente entra numa discussão que sempre é muito polêmica. E isso é relativamente novo, porque o hábito de períodos sem alimentação mais prolongados do que 4, 5, 6 horas, que digamos é o mais comum, que seria as 3 refeições ao dia. Então, você tirar uma refeição para ficar de jejum, por exemplo, entre o jantar e o almoço, isso tem sido trazido como como um novo hábito, que não é bem uma dieta. Esse termo dieta a gente não gosta dele porque parece que é uma coisa sofrida, uma coisa temporária, mas assim, é um hábito, você prolongar o tempo entre as refeições. Se isso pode ser um hábito, sim. E se isso faz sentido, é claro que faz. É claro que faz. Faz porque estamos falando da quantidade de calorias ingeridas. Estamos falando de aspectos fisiológicos, aspectos funcionais normais do nosso corpo. Nós temos a biologia do nosso corpo e nós temos os hábitos sociais. A pergunta é: em que momento ou quando ou a partir de quando é que se estabeleceu que a espécie humana precisa se alimentar ao acordar, no meio do dia e à noite? E entre essas refeições, alguma coisa no meio. A sociedade moderna, Dr. Ronald. Pois é. Então nós temos que entender... Hábitos de consumo. Nós temos que entender a diferença entre hábitos sociais e necessidades fisiológicas. Só que esse hábito, Gabi, do jejum, ou de prolongar o tempo de jejum, como se alimentar com muita frequência, é um hábito tão, mas tão enraizado, que quando falamos sobre isso, a primeira reação é de negação ou até de hostilidade. E aí, ressaltamos sempre aqui que o programa Saúde e Verdade é um programa que fala de saúde como um todo. Existem especialistas em nutrição, no caso dos médicos são os nutrólogos, existem os profissionais que são os nutricionistas e que são as autoridades para falar sobre hábitos alimentares, e nós aqui recomendamos que as pessoas procurem esses profissionais. Mas a gente traz aqui fundamentos científicos, e quando o Gabi chama a atenção desse artigo, desse trabalho, e cita essa revista chamada de New England, que seria Nova Inglaterra, é uma revista científica médica de muito respeito no mundo e que que fez uma publicação no final do ano passado, em dezembro de 2019. Para quem tiver interesse, quem é médico ou médica ou quem é nutricionista, pode
mandar o comentário aqui, mandando o e-mail para a gente, eu posso encaminhar esse trabalho, um trabalho de domínio público, e que mostrou que o efeito de períodos mais prolongados entre as refeições, chegando até 12 horas, ou até 16, ou até 24 horas, tem um efeito muito além do controle de peso. Tem efeito benéfico na imunidade. Aumentar o intervalo entre as alimentações dá um tempo ao nosso corpo para purificar os chamados radicais livres, que são derivados do metabolismo dos alimentos. Dá um tempo ao nosso corpo de, por exemplo, limpar o intestino para poder absorver melhor os nutrientes que serão ingeridos na próxima refeição. Então, é fato de que o nosso corpo pode sim ficar mais tempo sem se alimentar. Existe um nutriente essencial e esse nutriente chama-se água, hidratação. Tem um dado, um númerozinho que é fácil de lembrar, é o seguinte: o nosso corpo, o corpo humano, ele não consegue ficar mais do que 3 minutos sem ar, não consegue ficar mais do que 3 dias sem água e não consegue ficar mais do que 3 semanas sem alimentação. Então isso seria o limite da vida. Não respirar por mais de 3 minutos, ninguém consegue. Vai morrer, vai ter danos cerebrais importantes. Não tomar água por mais de 3 dias vai prejudicar a saúde, podendo até ser fatal. E não se alimentar por 3 semanas. Percebam o intervalo de alimentação que o nosso corpo está preparado para sobreviver. Não propomos, obviamente, e esse trabalho científico não fala de jejuns ou de tempos de mais de 24 horas. Ele fala de 12, de 16. Fazer isso 1 a 2 vezes por semana no começo, sempre com uma garrafinha d'água ao lado. E isso, cientificamente falando, o nosso programa não traz opiniões pessoais, é sempre opiniões fundamentadas. Cientificamente falando, o jejum, além de ajudar no controle de peso, até na perda para quem tem que perder peso, melhora funções cardíacas, funções pulmonares. Muito. E melhora a imunidade. Agora perceba, a nossa avó, a nossa mãe dizia, não, come para ficar fortinho. Exato, né? Falar em jejum é exatamente como pensava assim no contrário, vai ficar fraco. Pois é. Ele reforça a imunidade, doutor Ronald? Reforça a imunidade porque dá tempo ao nosso corpo de metabolizar. E de se recuperar. Recuperar e metabolizar todos os radicais livres do processo, justamente do processo da alimentação. Exatamente. Interessante. Obrigada, doutor Ronald.